Olá, boa noite. Está a assistir a mais um Democracia em Debate e é por isso que lhe dou as boas-vindas a si em casa e aqui em estúdio ao Dr. António Cunha. Muito boa noite. Boa noite, Fátima. Tudo bem? Está tudo Mais um programa com temas atuais e que com certeza irão interessar aos nossos telespectadores. Um deles, e começamos precisamente pelo estado de contingência. Exatamente, portanto, entra em vigor a partir das 0 horas do dia 15, portanto hoje, o estado de contingência. É um estado que vai, digamos que, limitar um pouco as nossas liberdades, mas é preciso ter em conta que é uma limitação em favor do bem comum. Exato. Porque, como temos visto nos últimos dias, já há quem fale que já estamos a iniciar uma segunda vaga de Covid-19. Temos aí à porta, aliás, as escolas já poderiam ter aberto ontem, dia 14, o ano letivo. Vamos ter a abertura do ano letivo, vamos ter movimentação de pessoas, vá lá, em massa, com a utilização dos transportes públicos e, portanto, com este aumento expectável de pessoas em circulação, era necessário impor algumas regras para que, digamos que a pandemia possa, ao fim e ao cabo, ficar mais controlada. É evidente que é uma realidade, está aí. E a verdade é que o número de casos tem aumentado de dia para dia e o número de infectados em 24 horas é um número mesmo muito grande em relação aos meses que tivemos anteriores. Temos chegado às 6 centenas de novos casos por dia. Durante o fim de semana é normal que baixe um pouco, mas o que é facto é que para a nossa população 600 casos diários muita coisa. Começa a ser preocupante. Será o reflexo também desta época de verão, de férias? Sim, será esse o reflexo. Terá sido também, digamos, o culminar de toda uma série, sei lá, de comportamentos que as pessoas foram desvalorizando ao longo dos meses de julho, agosto. Toda a gente sabe o que é que se foi passando com ajuntamentos, com o incumprimento do distanciamento social. Eu creio que, na minha opinião, o uso de máscara devia ser obrigatório também na rua, porque pensamos que neste momento, eu penso que neste momento a única forma de travarmos, digamos, de alguma forma essa pandemia é através do uso da máscara em espaços mesmo no exterior. E depois, claro, a lavagem de mãos e aqueles cuidados que devemos ter, nomeadamente nos ajuntamentos. Por isso é que se vão limitar as concentrações ao máximo de 10 pessoas, entre outras coisas, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas a partir de uma determinada hora. Portanto, os restaurantes também vão estar condicionados na sua abertura, em termos do fornecimento de bebidas alcoólicas. Portanto, há toda uma série de medidas que têm que ser aplicadas e todos nós, devemos respeitar ao máximo, porque mesmo que nós saibamos que o uso da máscara não me esteja a proteger a mim próprio, está a proteger o outro. E se esse outro usar máscara, portanto, estamos todos, pelo menos protegidos entre 70% a 80%. Isso já é bom. Depois, há aqui uma outra situação que tem a ver com, digamos, a opção a nível nacional de ser o Sr. Presidente da Câmara a tomar as rédeas. Ter a competência para a fixação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos. Portanto, outra questão que também me chama a atenção é, apesar de ele ter essa faculdade de dizer e de fixar os horários de funcionamento, mas tudo vai parar ao seu delegado de saúde. Portanto, ele é que vai ter a autoridade local de saúde, que tem, digamos, a última palavra. Depois, há aqui uma outra questão que me deixa assim um bocado estranhamente preocupado, não pela exigência de se passar de uma pessoa por 20 metros quadrados, mas de uma pessoa para 13 metros quadrados. Isto dá-me assim um bocado de desalento, porque nas escolas não é nada disso que se passa.
apesar de estarmos a funcionar em bolhas, apesar de estarmos a funcionar por turmas, mas o que é facto é que eu tenho visitado muitas escolas nos últimos dias e o que é facto é que nós vamos ter nas escolas os nossos alunos quase em cima uns dos outros. E, portanto, se bem que nós tínhamos a noção de que não é a faixa etária mais, digamos, propícia a casos graves de infecção de Covid-19, mas poderá ser um veículo de transmissão. E vai ser, claramente. Portanto, eu acho que já disse isto aqui a semana passada, as escolas estão muito bem organizadas nos seus circuitos, como é que vai ser servida a refeição, se é por takeaway, os circuitos para as salas de aula, etc. Mas tudo o que se passa para lá do portão das escolas, nós não conseguimos controlar. E por isso é preciso que as pessoas tenham essa responsabilidade e bom senso porque senão não vamos sair disto tão rápido. António, acha que este plano do estado de contingência com todas estas medidas deveria ter sido lançado antes? Foi a altura certa? É assim, isso é uma pergunta pertinente e de difícil resposta. Quem está a governar tem que tomar decisões, sejam elas agradáveis ou desagradáveis. Agora, o que nós temos visto é que temos andado aqui um bocadinho ao sabor do vento da Covid. E quando nós diariamente ouvimos a Sra. Diretora-Geral da Saúde a falar em números, estatísticas, X percentagem na faixa etária dos 20 aos 30 e dos 40 aos 50, etc., quer dizer, isso para a população em geral, não sei se valerá muito. O que vale é, a partir dessas percentagens, tomarem decisões. E se calhar, logo no início, ou no final, antes do fecho do ano letivo anterior, ou no fecho do ano letivo anterior, ter-se tomar medidas para isto. Eu percebo, agosto, turismo, a nossa economia precisava de pessoas cá para digamos, aquecer a economia, mas temos andado um bocadinho sempre atrás, não estamos a prevenir nada, estamos se calhar a reagir em vez de proagir. Precisávamos aqui de medidas mais atempadas, claras, que eu falo, peço desculpa por estar sempre a bater nesta tecla, mas foi o que aconteceu nas escolas. Foram chegadas as medidas, as orientações a conta-gotas e os diretores, perante aquelas orientações, depois agarrar naquelas orientações e colocá-las em prática nos seus espaços escolares, não é? E quando há agrupamentos, reparem, quando há agrupamentos que têm 3, 4, 5, 12, 14 realidades diferentes, porque têm 14 estabelecimentos de ensino num agrupamento, isto não é... são coisas que têm que ser tomadas com tempo. Agora, é evidente que era preciso também haver meios. E o que é facto é que as escolas, e já estou a entrar aqui num... Sim, não basta lançar as medidas, nem as leis. Exatamente. Portanto, como é que nós estávamos há um ano atrás? Repara, ontem não, no domingo, fazendo aqui se calhar publicidade, o Dr. Marcos Mendes falou sobre o arranque do ano letivo. Eu parecia que estava ali a ver a encarnação do seu Primeiro-Ministro ou do seu Ministro da Educação. Porque quem ouviu aquilo? Ele é professor, já torto e a direito para serem substituídos, ele é funcionários que estão em bolsa, etc, etc. Ele é uma turma para cada sala. Eu não sei onde é que ele foi buscar essa ideia, sinceramente, ou ele não conhece a realidade das escolas portuguesas, ou então aquilo foi um discurso encomendado. Eu se calhar acreditei nos dois. Porque assim, é inadmissível alguém que tem responsabilidades e que já teve responsabilidades, quer dizer, vir dizer uma coisa dessas quando não conhece, não sabe. Portanto, eu ontem à tarde reuni com uma diretora, tive de manhã, e já vamos falar sobre o financiamento do ensino artístico, e foram dado nota, e já na sexta-feira passada estive no Porto numa escola, quer dizer, uma escola que por acaso é das novas, é da terceira fase da parque escolar, em que por motivos de obras e por causa da arquitetura as salas de aula foram reduzidas, não é? A DGEST obrigou a que a senhora diretora colocasse as turmas a 28 alunos e nós temos ali num espaço de 20 metros quadrados 28 alunos enfiados. Quer dizer, está o distanciamento de 1 metro. Claro que o Sr. Ministro vai dizer,
se possível. Andamos na retórica do se possível. O problema é quando nós tivermos as pessoas doentes. Isso aí é que vai ser... Falaremos. Em linguagem futebolística, digamos, estamos a jogar mais à defensiva em vez de jogar ao ataque. Será isso? Eu acho que nem à defensiva, nem ao ataque, sinceramente. Eu acho que isto tem sido um pouco, e peço desculpa por estar a dizer isto, mas dá-se um bocado a ideia daquele tudo a monte e fé em Deus. Nós, em março, eu percebi, e toda a gente percebeu, e o PSD percebeu isso, e o Dr. Rui também entendeu isso, que fomos apanhados todos desprevenidos. É lógico. Mas agora já temos meio ano de... A Organização Mundial de Saúde já declarou o estado de pandemia em março deste ano. Estamos em setembro. Quer dizer, não aprendemos nada. Mas será só assim em Portugal ou noutros países? Nem falo do mundo, falo da Europa. É assim, todos os países estão a sofrer com uma segunda pandemia. Agora, uns prepararam-se melhor, outros prepararam-se menos bem. Naquilo que diz respeito às escolas, nós temos um handicap muito grande. Aquele sonho que o Sr. Primeiro-Ministro falou em abril na Assembleia da República, que nada ia ser como antes, que em setembro as escolas estavam com computadores, os alunos todos tinham computadores, etc. Balelas, há procedimentos, se calhar não, há procedimentos de concurso, de contratação, etc, que não é de hoje para amanhã. Sim, portanto, são processos demorados. É evidente, mas agora há uma coisa que... E que agora dependem das autarquias também. As autarquias nisto têm sido o nosso abono de família, dizendo assim, porque foram as autarquias que durante a fase da pandemia salvaram o nosso sistema educativo. Porque tivemos, e coitados, chegaram até onde foi possível. Nós tivemos alunos que não tiveram quase nada. Tiveram aqueles meses em casa, nem internet, nem computador. Não é? Portanto, isto é que é um sistema justo. Há aqui equidade. A escola foi para todas? É evidente que não. Mas eu aí, apesar de todas as vicissitudes que isso tem no futuro desses alunos, espero que este ano as coisas corram melhor e se façam efetivamente a recuperação dessas aprendizagens que não foram feitas. O que é facto é que parece que não aprendemos nada ou quase nada. Vêm umas medidas de adultos, agora saíram 2 vídeos para sensibilizarmos a comunidade no sentido de respeitarmos as regras do distanciamento, do uso da máscara, da lavagem de mãos, etc. Mas o que é facto é que as escolas estão como estavam há meio ano. Exato. Os funcionários, onde é que eles estão? O Dr. Marcos Mendes dizia que vai haver uma bolsa para recrutamento de funcionários. Ele esquece. É que só tem bolsa neste momento quem abriu o concurso antes da pandemia. Em que não sabia que isto ia acontecer. Em que as pessoas foram seriadas e pronto, imagina, para uma vaga apareceram 20 ou 30, eles são seriados. O primeiro entra e os outros ficam na bolsa por 18 meses. Mas o problema é que essas pessoas não concorreram só a uma escola. Não é? E só essas escolas que abriram esse concurso é que têm bolsa. As outras bolsas, quer para assistente operacional, quer para assistente técnico, só que eles estão nas secretarias, estão agora em fase de abertura. Não é? Portanto, pintam assim e parece que se querem que vivemos num mundo de vinda de ilusões, não é só publicidade. Eu já falei aqui uma vez, isto parece quase os pinguins do Madagascar, não é? Acha que o devemos avisar sobre... Não, é só sorrir e acenar, deixa andar, não pode ser. Estas coisas têm que ser entendidas com a gravidade que merecem. Não é evidente que não vamos estar aqui a dramatizar, mas as pessoas têm que ter conhecimento disto. Não é? Nem tudo é aquilo que se diz, nem tudo é aquilo que se pinta. Portanto, alguma atenção, e principalmente a quem tem responsabilidades num canal que é da audiência nacional, não pode vir para a televisão dizer estas coisas. Quer dizer, mas está a fazer um favor a quem? Aos portugueses ou ao governo? Esta é a questão. Não poderei responder, mas continuamos na parte, fica a pergunta no ar para os nossos telespectadores, mas continuamos precisamente no que já tinha referido anteriormente, no financiamento do ensino artístico. Artístico, é verdade. Isto foi uma situação que já surgiu durante o mês de agosto, em que o PSD colocou uma questão ao Sr. Ministro da Educação porque houve cortes brutais e
sem sabermos o porquê, quais foram os critérios no financiamento do ensino artístico. E, na segunda-feira, por sinal, fizemos uma visita a uma academia de música ali de Vila Nova de Gaia, muito bem conceituada, com provas mais detalhadas, ao nível daquilo que é a formação musical, a formação de dança. É uma academia que tem perto de 100 professores, tem cerca de, a passar mais de 800 alunos, tem um contrato de patrocínio com o Ministério da Educação, tem autonomia pedagógica desde 2007 e ministra cursos de música e de dança em 5 regimes. O integrado. O que é o integrado? Toda a formação é feita lá, não só a parte da música ou da dança, mas também a formação geral. Escolar, sim. Exatamente. Tem o ensino articulado, que é a parte geral é feita na escola e a parte da música só e dança. A parte artística. Depois tem também o supletivo e tem também o livro. O que é que acontece? O que acontece é que no final, no mês de julho, imagine-se, abre-se um concurso para o financiamento dos novos alunos que entre 2020 e 2026. O que é que foi pedido às escolas? Foi que, digamos, que fizessem uma espécie de histórico sobre o número de alunos que tinham tido, que era para serem atribuídos pontos e serem as escolas seriadas. Ou seja, foi um concurso que foi feito apenas com as informações que as escolas davam. Sem qualquer credibilidade nem certificação. Não, eu não ia chegar aí. Mas é evidente que as escolas todas que concorreram certamente têm todas as condições e mais algumas para poderem se candidatar e para poderem receber o financiamento do nosso orçamento de Estado. O problema é que houve escolas como esta, que eu vou dizer o nome, a Academia de Música de Vila do Paraíso, portanto em Gaia, e que de 2020 para 2026 vai ter um corte no orçamento que passa 1.500.000 euros em 6 anos. A Academia de Paredes, aqui, leva um corte, se não estou em erro, de mais de 300.000 euros. Não é? O que é que isto diz? O que isto diz é que abre-se o concurso, tarde e a más horas. Chega-se a setembro, não é? Já com as turmas fechadas, carregadas na Sinajet, os pais a contarem com o financiamento para que os seus filhos possam ter acesso ao ensino especializado de música ou de dança. E cai tudo por E de repente as escolas saem uma lista provisória, depois saiu a definitiva, a semana passada, se não estou em erro, em que diz que, por exemplo, aquela escola vai ter uma perda de cerca de 50% de financiamento. Agora eu pergunto, o que é que se vai fazer a esses alunos agora? E mais... Ou os encarregados de educação terão a possibilidade de se sustentar, porque escolas desse género são escolas que envolvem uma despesa grande para uma família? Claro que sim, e não se faz isso numa altura destas. Numa altura destas, estou-me a referir... Em que as famílias necessitavam de apoio. É evidente, numa altura destas sabemos ter uma crise brutal e numa altura destas de início de ano letivo. Como é que os senhores diretores e as pessoas responsáveis por essas academias, por esse país fora, porque isto é apenas um caso, mas isto é a nível nacional. Como é que vão dizer, olha, afinal o seu menino ou a sua menina não vai ter aquele lugar porque nós não fomos financiados? Portanto, isto não se faz numa altura destas. E, não consequentemente, a colocação de professores também será afetada. Exatamente, era aí que eu também queria chegar, porque isto tem só implicações ao nível dos alunos. É toda a comunidade escolar. Temos um corpo docente, essas academias têm um corpo docente altamente especializado. Não nos podemos esquecer que o ensino em alguns, quando é instrumento, é individualizado, é um professor, um aluno. Não é? Exatamente. Portanto, vamos mandar esses professores para onde? Para embora? Portanto, isto acho que devia haver aqui. E o PSD é evidente, a partir destas situações, vamos chamar o Sr. Ministro da Educação à Comissão, que é para nos responder o porquê disto. Porque isto há 10 anos, não estou em erro, em 2010 ou 2011, houve também um corte, mas foi um corte para toda a gente. Todas as escolas levaram corte. Agora,
como é que se percebe que há escolas que perdem 30%, 40%, 50% e há outras que ganham com uma existência muito mais recente. Eu tenho aqui um exemplo que vai buscar mais 1.100 e não sei quantos por cento. Portanto, eu até tenho essa nota aqui. 1.156% a mais de financiamento. Numa escola bem perto daqui. Portanto, não tenho nada contra esse financiamento para essa escola. Agora, é preciso nós vermos quais foram os critérios utilizados. Quando é uma escola que tem menos pontos do que aquela que nós, por exemplo, fomos visitar ontem. Muito bem, António, ficamos por aqui neste Democracia em Debate. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu aqui uma pequenina nota, que é um tema que está aí a rasgar. Que está a ferver. Do nosso primeiro-ministro ter dado apoio, ou está na comissão de honra do candidato à presidência do Benfica, o Luís Filipe Vieira. É assim, eu acho que isto primeiro é preciso aqui algum cuidado, porque isto levanta aqui emoções. Misturar política com futebol dá mau resultado. Independentemente seja no Benfica, no Porto, no Sporting, no Braga, onde quer que seja. Por exemplo, eu sou daqueles que acham que os políticos não deveriam estar envolvidos. E para quem está em funções executivas ainda tem que ter mais cuidado. Portanto, eu acho que o Benfica não precisava disto. O Benfica é uma instituição que está acima disto, completamente. Agora, António Costa pôs-se aqui a jeito, não é? E até acho estranho como é que ele dá apoio a uma comissão de honra, a um candidato de um grande clube de futebol, e sobre os candidatos à presidência da República, nomeadamente da sua ala política, partido político, ainda nem abriu a boca sequer. Estranho. Mas que mensagem é que passa para a opinião pública de uma situação destas? Lá está. A política metida no futebol, isto é tudo assim, lá estão os políticos e as suas ligações perigosas e o facto obscuras do Luís Filipe Vieira estar envolvido em casos temos aqui a muito complicados. Há sempre, evidente que temos que respeitar a presunção de inocência, mas António Costa sabe disto e creio que se devia ter resguardado, porque ele é apenas e só o primeiro-ministro de Portugal, é de ser a figura do Estado. Mais importante. É evidente. E tem que dar o exemplo, não é? Por todos nós. António, foi um gosto estar aqui novamente no Democracia em Debate. É sempre bom aprender e ouvir estes comentários sobre temas que são tão importantes para todos nós. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Foi mais um Democracia em Debate. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe uma boa noite e fique desse lado. Novo canal, sempre novo, sempre seu.